Ora então, irmãos, eu queria, em primeiro lugar, mandar um abraço a todos e graças a Deus pela esta oportunidade que o Senhor me está concedendo de partilhar convosco mais uma vez a sua palavra. E aquilo que eu queria falar convosco neste dia é algo que não é uma mensagem que seja agradável. Aliás, é uma mensagem que não se ouve falar com muita frequência, porque há quem considere que é uma mensagem que assusta, é uma mensagem que causa, perturba as pessoas, mas é uma mensagem que é necessária, porque a palavra de Deus, ela não fala apenas do amor de Deus, não fala apenas do céu, não fala apenas da graça e da misericórdia, mas a palavra de Deus, ela fala de amor, mas também fala de castigo, ela fala do céu, mas também fala do inferno. E, portanto, todas há uma necessidade, é a necessidade, de facto, de falarmos de toda a palavra de Deus. Porque a verdade é que este livro, a Bíblia, ele contém a palavra de Deus. E, portanto, a palavra de Deus, ela deve ser anunciada, não só aquilo que mais nos convém ou que mais nos agrada, mas sim tudo aquilo que de facto é importante para nós sabermos. E aquilo que realmente é importante, verdadeiramente importante para nós sabermos, está realmente contido nesta palavra, que é de facto a palavra de Deus. E aquilo que eu queria partilhar convosco, o pensamento que eu queria partilhar convosco nesta manhã, tem a ver com o inferno. Como eu disse, é mais agradável falar do céu do que falar do inferno. É mais agradável falar acerca do amor do que falar acerca de castigo. Mas a verdade é que tanto uma coisa como a outra, elas são reais. E, portanto, é necessário que se fale com toda a clareza a palavra de Deus. O inferno é real. O inferno não é uma fantasia, não é algo que de facto é irreal. Não. O inferno é real e é importante que toda a gente tenha consciência disso e que o inferno é de facto algo que, para o qual todos nós devemos ser alertados para que tomemos verdadeiramente as decisões em consciência, e o objetivo não é, de facto, assustar ninguém, mas é haver uma clareza, uma mensagem clara sobre todos os aspectos, todas as áreas que realmente é importante nós sabermos. Isto é como um amigo. O amigo, um verdadeiro amigo, não é aquele que nos dá uma palmadinha nas costas e diz que tudo vai bem, quando na verdade sabe que nem tudo vai bem. Ou seja, o verdadeiro amigo é aquele que diz aquilo que eu preciso de ouvir. Esse sim é o meu verdadeiro amigo. Aquele que realmente me diz aquilo que eu preciso de ouvir e que me vai ajudar a tomar decisões importantes para a minha vida, me vai ajudar, de facto, a tomar decisões importantes para pôr, efetivamente, a minha vida em ordem. E, portanto, alguém que só fala do céu e não fala do inferno, não está a dizer a verdade toda. Porque, de facto, o inferno é real e é importante que as pessoas saibam disso. Porque todos nós estamos a um passo de irmos parar ao inferno. E é importante tomarmos
as decisões importantes na nossa vida com o total conhecimento acerca do plano de Deus para a salvação. Eu queria começar por referir alguns versículos onde, de facto, nós podemos ler acerca do inferno, nomeadamente começando em Salmos, no livro de Salmos, no Salmo 9 e verso 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios, aqueles que estão perdidos, aqueles que não querem saber de Deus, esses serão, diz a Escritura, não é uma palavra minha, não sou eu que o digo, é a palavra de Deus que o diz, os ímpios serão lançados no inferno. E ainda, no Salmo 16 e verso 10, diz: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Se por um lado, há uns que, de facto, vão ser lançados no inferno, há outros, pela graça de Deus, são livres do inferno. E, portanto, isto tem que ser bem claro. Tem que ser bem claro. Todo aquele que, de facto, despreza a Deus, despreza a salvação que Deus lhe dá, esse está condenado. E está condenado a uma eternidade sem Deus. Esse está separado de Deus e essa separação de Deus, ela vai permanecer, vai perdurar por toda a eternidade. Ao passo que aqueles que, de facto, creem, obedecem à palavra de Deus e obedecem à palavra de Deus crendo no Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, esses ficam livres, de facto, do inferno. Portanto, aqui é uma opção de escolha. Portanto, continuamos, é o livre-arbítrio em que cada um de nós faz a escolha que pretende. Mas o que é importante é conhecer verdadeiramente as coisas tal como elas são, tal como Deus tem estipulado, como Deus tem realmente decidido. Em Isaías 14, capítulo 14 e verso 15, diz: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Serás, e contudo, levado serás ao inferno. E ainda Mateus 10, 28, Mateus 10, 28 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Portanto, como vemos, o inferno é real, não é uma fantasia. O inferno, de facto, existe e é importante percebermos que ele faz parte da palavra de Deus. E, aliás, digamos que a pessoa que mais fala do inferno nas Escrituras é o próprio Senhor Jesus Cristo. É ele que alerta mais para o inferno. Portanto, e para terminar aqui a nossa leitura, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e verso 55, diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Portanto, isto é, de facto, aquilo que a palavra de Deus são apenas alguns versículos de muitos que nós podíamos ler acerca deste assunto, acerca do inferno. Portanto, o inferno é um lugar para
onde vão algumas pessoas. E é um lugar onde existe aquilo que existe consciência. Nós lemos em Lucas, no capítulo 16, Lucas, no capítulo 16, e lemos acerca deste homem, a parábola do rico e do Lázaro, que diz assim no versículo 23. E no Hades, portanto, o homem rico, que Lázaro, o homem pobre, morreu e foi levado para o seio de Abraão. E o rico morreu também e foi levado para o Hades, para o inferno. E diz ele, e no versículo 23, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Portanto, é um lugar para onde algumas pessoas vão, e é um lugar onde as pessoas têm, de facto, consciência. Porque reparem que este homem, ele tem a consciência de onde está, do sofrimento que tem, e mais, ele tem também, ele se lembra dos seus irmãos. É um lugar onde as pessoas têm, de facto, consciência, onde as pessoas percebem onde estão, o que é que as levou ali, e se lembram daqueles que deixaram e que podem ir também parar àquele lugar. E por isso vemos a preocupação deste homem com os seus irmãos que ainda estavam vivos, a preocupação com eles para tentar evitar que eles fossem para aquele lugar. Aquele lugar que é um lugar de tormento. Como lemos nesta mesma passagem, no versículo 24, na parte final que diz, e me refresco a língua porque estou atormentado nesta chama. Portanto, é um lugar de tormento. É um lugar de sofrimento. E mais, diz em Mateus, no capítulo 8, Mateus, no capítulo 8, nós lemos assim também no versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, é um lugar de consciência, é um lugar de tormento e é um lugar de trevas. É um lugar onde existe, de facto, trevas. Porque é a ausência de Deus. A ausência de Deus significa trevas. E, portanto, aquele lugar é um lugar de trevas. Alguns, sem terem bem a noção das coisas que dizem, ouvimos às vezes algumas pessoas dizerem que preferem ir para o inferno porque lá estão acompanhadas por esta e aquela celebridade, aquelas e portanto preferem ir para o inferno que ir para o céu, porque é tudo muito chato, mas é um lugar de trevas. Eu não sei com quem estou. De trevas eu não sei o que é que está, de facto, à minha volta, não sei com quem é que estou acompanhado. Agora, uma coisa eu sei, por aquilo que a palavra de Deus me diz, é um lugar de tormento, um lugar de aflição, um lugar onde eu tenho consciência, de facto, de onde estou, e, portanto, é também um lugar de separação, de eterna separação. Na segunda carta aos Tessalonicenses,
E no capítulo 1, verso 9, diz: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Eterna perdição. Portanto, quem cai naquele lugar está perdido, está num lugar onde tem consciência, onde tem tormento, onde há trevas, onde há aflição, onde há pranto e ranger de dente, diz a Escritura, portanto, é um lugar de tormento e é um lugar eterno. Ou seja, ninguém sai daquele lugar. Como nós lemos em Lucas, no capítulo 16, em Lucas, no capítulo 16, na passagem que já lemos acerca do homem rico e de Lázaro, em que a determinada altura ele diz no versículo 26, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem também os de lá passar para cá. Portanto, é um lugar onde se entra e não se sai mais. É um lugar onde se entra e não sai, de facto, mais. E é curioso que a preocupação deste homem, do homem rico, quando ele percebe, de facto, onde está, a aflição em que ele próprio está, o tormento, as trevas, percebe, de facto, o lugar onde está, a sua preocupação, como digo, a sua consciência, a sua memória, ele se lembra dos seus irmãos. E o desejo dele era poder ajudá-los e evitar que eles fossem também para aquele lugar. Por isso, ele, a determinada altura, diz ele diz a Abraão, rogo-te ao Pai que ele queria que Abraão enviasse Lázaro, o enviasse à casa do seu pai, diz ele no versículo 27, e disse eu, rogo-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Portanto, a preocupação daquele homem de tentar evitar que os seus irmãos fossem para aquele lugar, ele queria que Abraão enviasse Lázaro, ressuscitasse um morto e o enviasse à casa de seu pai para falar, dar testemunho, falar aos seus irmãos, falar-lhes do inferno, falar-lhes daquilo, da realidade que de facto é o inferno. E Abraão responde, mas eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus. Está aqui. Só vai parar, de facto, ao inferno quem quer. Porque a Bíblia, tal como eu estou aqui a expor, a Bíblia fala do inferno, fala do castigo, fala da ira de Deus, fala de tudo isso. Portanto, as pessoas vão parar ao inferno porque querem, porque tomam opções na sua vida, desprezando a Deus, desprezando a sua palavra, e por isso vão parar ao inferno. Portanto, a grande necessidade que as pessoas têm é de conhecer a Bíblia, é de conhecer, de facto, a palavra de Deus. E ao conhecerem a palavra de Deus, vão conhecer a vontade de Deus, vão conhecer tudo quanto, de facto, Deus diz, tanto em relação à salvação, como também em relação à perdição, o castigo, à ira de Deus. E, portanto, ficarão a saber em relação ao inferno. Não é necessário vir ninguém, e ainda que essa afirmação, dizendo, como algumas pessoas dizem, que nunca ninguém veio lá do outro lado para falar, isso é falso. O Senhor Jesus Cristo, Ele deixou a sua glória. Ele é Deus. Ele deixou a sua glória e veio habitar entre os homens
para dar a conhecer a quem? A Deus. Ele vem dar a conhecer Deus. Ele vem dar a conhecer, de facto, quem Deus é. Ele vem dar a conhecer o coração de Deus. Portanto, a necessidade que o homem tem é ouvir a Deus. É ouvir a sua palavra. E, infelizmente, as pessoas desprezam-no. Não querem saber. E depois é evidente que sofrerão as consequências. E, infelizmente, este lugar ele está cheio. E o número continua a aumentar. Porque são mais, não, infelizmente a realidade é essa, são mais aqueles que se perdem do que aqueles que se salvam. Sempre foi assim. Nós lemos acerca de Noé, na altura do dilúvio, somente 8 pessoas se salvaram. O resto, todas as pessoas que existiam naquela altura foram levadas, foram condenadas ao inferno. Portanto, e foi por falta de serem avisadas? Claro que não. Noé pregou a palavra de Deus durante 120 anos. Durante 120 anos, Noé não se cansou de anunciar a palavra de Deus, de chamar aquelas pessoas ao arrependimento, de alertá-las para a palavra de Deus. Deus disse, falou acerca do dilúvio, se eles se não arrependessem. E, portanto, eles tomaram uma opção. Não quiseram dar ouvidos à palavra de Deus. E, por isso, somente 8 pessoas se salvaram naquela altura. Infelizmente, a história está cheia de pessoas. Temos, no caso de Sodoma e Gomorra, que também apenas 3 pessoas se salvaram e todas as outras pereceram. Nos nossos dias é a mesma coisa. O maior número de pessoas despreza Deus, despreza a palavra de Deus. Preferem antes ouvir 1001 palavra, a palavra dos homens, preferem antes ouvir-se a si mesmo, preferem, portanto, viver a sua vida sem Deus, tomar as suas decisões colocando Deus fora da sua vida e, portanto, dessa forma, estão a tomar uma opção. E essa opção estão a caminho do inferno. Estão a caminho, de facto, do inferno. E, infelizmente, há alguns que têm o desejo de chegar ao céu, têm o desejo de facto, chegar a Deus. Mas o problema está em que querem chegar a Deus não segundo o plano de Deus, segundo a vontade de Deus. Ou seja, não querem aceitar a palavra de Deus, mas querem, de facto, ser eles a tomarem as suas decisões e acharem que, fazendo determinadas coisas, que merecem, de facto, chegar ao céu. Mas isso não é assim. Ninguém se salva pelas suas obras. Ninguém se salva por mérito, por merecimento. Não. Isso não acontece. Porquê? Porque a palavra de Deus, nós lemos na carta aos Romanos, no capítulo 3 e verso 23, nós lemos assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas são pecadoras. Não há um justo, nem um sequer, como diz a Escritura. Não há um justo, né? Todos pecaram. Portanto, os homens estão todos em pé de igualdade. Todos são pecadores. E a palavra de Deus diz-nos, no capítulo 6, desta mesma carta aos Romanos, no verso 23,
Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, todos são pecadores. Este é um problema que todo o homem tem. E o pecado faz separação entre Deus e o homem. E a recompensa, o salário, a recompensa pelo pecado, o fruto do pecado, é a condena, é a morte. A morte significa separação eterna de Deus. Portanto, as pessoas que, no seu estado normal, natural, elas, partindo nesse estado, elas não vão ser condenadas, elas já estão condenadas. Estão separadas de Deus. E, portanto, já estão condenadas a uma eternidade separada de Deus. Mas o que é um facto, irmãos, e é de facto um grande alegria e gozo quando nós lemos que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em que o homem morra, seja condenado a este sofrimento. Não. Esse não é o prazer, não é a alegria de Deus. Se fosse, era o que o homem, é de facto o que o homem merece. Mas não é aquilo que o Deus quer para o homem. E porque Deus não quer que o homem morra, que o homem esteja separado dele, que passe uma eternidade separado dele. Porquê? Porque Deus ama. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus deu o seu Filho para morrer na cruz por mim e por ti. E, portanto, quando nós cremos no Senhor Jesus, segundo as Escrituras, então, quando eu digo, Senhor, eu creio em ti, eu creio que tu morreste por mim, eu creio que ali na cruz do Calvário tu não estavas morrendo a tua morte, mas estavas morrendo a minha morte. A ira que caiu sobre ti era para cair sobre mim, porque eu sim sou pecador. Agora o Senhor Jesus Cristo, ele nunca pecou, nem nunca na sua boca foi achado engano. Portanto, ele estava ali tomando o meu e o teu lugar. Eu dou graças a Deus porque um dia, há 40 anos atrás, há mais de 40 anos atrás, um dia eu disse, Senhor, eu creio em ti. Eu creio que tu morreste por mim. Eu creio que tu és o meu Salvador. E eu reconheci como meu Salvador. E, de facto, esse é o único caminho para chegar a Deus. Ninguém se pode salvar pelas suas obras. É o que diz, de facto, a carta, é o que diz, é o que nós lemos na carta aos Efésios, quando no capítulo 2 que diz, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera os filhos de obediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, os pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ninguém é salvo pelas suas boas obras. As boas obras são uma consequência da nossa salvação. É o resultado da transformação que Deus opera, de facto, na nossa vida. Agora, aquelas pessoas que pensam que se chegarão a Deus, poderão ser salvas
fazendo muito boas obras, que têm mérito. O mundo seria diferente se todas as pessoas tivessem uma atitude no sentido de ajudar o próximo. Mas isso, sendo feito com o objetivo de alcançar a salvação, é completamente errado. Portanto, só por Jesus Cristo é que o homem pode, efetivamente, chegar-se a Deus. Portanto, não há outro caminho. Outro aspecto em relação ao inferno, o problema é que hoje mesmo tu podes ir para esse lugar. E isso porque lemos em Lucas, no capítulo 12, em Lucas, no capítulo 12, nós temos uma outra parábola, a parábola do rico insensato, do rico, no capítulo 12, verso 16, um homem rico, e a sua riqueza aumentou ainda mais. Então ele dizia, versículo 16, e propus-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Este homem, que aos olhos do mundo seria um grande empresário, seria uma pessoa de facto com uma grande visão, mas aos olhos de Deus, o que é que ele era? Era louco. Assim como são todos os homens que só pensam em si, que pensam apenas nas suas riquezas, no seu bem-estar, e esquecem-se da eternidade. Esses são loucos. Porque a verdade é uma. A palavra de Deus diz, há um versículo nas Escrituras que diz, Deus falando ao seu povo terreno, à nação de Israel, diz-lhe, prepara-te, ó Israel, porque um dia vais ter que te encontrar comigo. Podes viver como quiseres, andar como quiseres, mas o encontro com Deus é inevitável. E é a mesma coisa contigo e comigo. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos temos a liberdade para tomar decisões, ao escolher Deus, ao desprezar Deus. Mas há uma coisa que é inevitável. Um dia, todos nós vamos ter que comparecer perante Deus. E hoje, Deus está dando a oportunidade a que cada homem, cada mulher, conheça Deus em paz, em amor. Conheça Deus, de facto, um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus misericordioso. Deus hoje está oferecendo a salvação a todos os homens. E aqueles que não aceitarem, que desprezarem, que cometem a loucura de desprezar esta dádiva de Deus, um dia vão conhecer um Deus irado, um Deus juiz, um Deus que vai castigar cada um e vai lançar, de facto, no lugar, nas trevas. Diz em Mateus, no capítulo 7 e verso 33, é dito, capítulo 7 e verso 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Como vai ser terrível um dia quando comparecermos perante Deus e o Senhor dizer,
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. E esses serão lançados no inferno. Serão lançados num lugar de tormento. Serão lançados num lugar de trevas. Portanto, esta é a realidade. É isto que a palavra de Deus diz. É isto que eu creio. E eu espero que, de facto, cada um que ouve não cometa a loucura, não seja louco ao ponto de desprezar a palavra de Deus, mas antes, pelo contrário, que hoje possa, de facto, aceitá-la, possa aceitar a dádiva de Deus, possa aceitar a salvação que Deus oferece em Cristo Jesus. Em João, no capítulo, Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 13, verso 18, diz: quem crê nele não é condenado. Nele quem? No Senhor Jesus Cristo. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê em Jesus. E atenção, que isto não é acreditar. Não é apenas acreditar. É crer no Senhor Jesus segundo as Escrituras. É crer nele como seu Salvador. Porque somente por ele o homem pode ser salvo. E para terminar, neste mesmo Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 10, ele diz, capítulo 10 e verso 9, diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Eu sou a porta. A porta de entrada no céu só há uma, que é Jesus Cristo. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem que todos os caminhos vão dar a Roma, vão ter a Roma. É verdade. Mas ao céu só há um caminho. No capítulo 14 deste Evangelho, portanto, ali o Senhor Jesus diz que é a porta. Aqui no capítulo 14, verso 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, para que o homem não caia no inferno, não seja lançado neste lugar de tormento, de aflição, para que de facto não caia neste lugar, só há um caminho, só há uma forma. É crer no Senhor Jesus Cristo. Porque para entrar no céu é unicamente por Ele. Ele é a porta de entrada no céu. Ele é o caminho para o céu. Ele é o caminho para Deus. Fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há caminho para Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Por isso, todos aqueles que têm estado a ouvir este pensamento, a minha oração é que atentem para a palavra de Deus e não cometam a loucura de desprezá-la, mas antes que lhe obedeçam, crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, para que possam, então, dessa forma, ficar livres da ira de Deus, do lugar de tormento, do lugar de aflição, e passais, então, a eternidade em gozo, em glória, na presença de Deus, onde estará todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo para todo o sempre. E eu espero que todos vós possais realmente tomar essa decisão. Crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo. Amém.